Bom dia, meninos. Espero que vocês estejam bem e todos fiquem dentro de casa, tá bom? Bem, dando continuidade às nossas aulas, agora nesse modo novo, e seguindo o conteúdo proposto na plataforma de estudos, nós vamos fazer como que uma revisão sobre o conteúdo do bimestre. Então, eu destaquei 3 pontos que eu achei principais para a nossa revisão, que é o surgimento da filosofia, os mitos e a figura de Sócrates. Bem, primeiramente, surgimento da filosofia. Por que a filosofia surgiu na Grécia? Nós sabemos que ela surgiu lá mais ou menos 600 anos antes de Cristo. Então, por que esse ambiente foi tão favorável ao surgimento da filosofia? Nós podemos destacar 3 pontos principais que favoreceram esse ambiente, que é o ócio, a liberdade e o comércio. Como assim ócio? O grego, ele não era muito fã de trabalhar. Como assim? Quanto mais rico ele fosse, quanto melhor sua situação financeira, menos ele trabalhava. Então os escravos trabalhavam, os empregados dele trabalhavam, mas ele mesmo não gostava de trabalhar. Então não trabalhar para o grego era bom. Então quanto mais condição ele tinha, menos ele trabalhava. Então esse tempo livre, o grego se dedicava a outras coisas. Aí temos um ambiente, um tempo para a filosofia. Se nós formos analisar bem, até mesmo a questão da política na Grécia, ela demandava tempo. Era exigido do cidadão que ele tivesse tempo para se dedicar às coisas da cidade, às coisas da política. Então, de fato, ele tinha que ter um poder aquisitivo para poder ter o privilégio de não estar fazendo nada, para poder participar das reuniões e ajudar na tomada de decisões. Então, não trabalhar, o ócio, era algo bem quisto na Grécia Antiga. Segundo ponto, a liberdade. Se nós formos analisar a Grécia como um todo, nós vamos encontrar momentos e regiões onde a liberdade é maior ou menor. Mas, de forma geral, nós temos lá um ambiente com uma grande liberdade. Principalmente se a gente for comparar com os outros países daquela mesma época, né? Então, o cidadão grego ele tem uma liberdade, assim, uma liberdade de pensamento, uma liberdade de expressão. Isso é reflexo da liberdade política. E, terceiro ponto, o comércio. O solo grego não é um solo muito fértil, então plantar lá não é a principal fonte de renda. Consequentemente, também o cuidado de animais também não vai ser. Então, o grego ele tinha que encontrar outras formas de ganhar dinheiro, outras formas para ser a principal fonte de renda daquele país, já que a agricultura e a pecuária não são coisas lá que dão muito futuro. Tem, é claro que tem, mas não é o principal produto deles, não vai ser isso. Então, o viajar, o lançar-se ao mar em navios, conhecer outros povos, outras culturas, outros modos de pensar, isso foi possibilitado pelo comércio. Então, tendo relações com outros povos, eles viam outras narrações, outras explicações, outras formas de pensamento. Então, eles começaram a refletir sobre isso tudo. Então, a filosofia ela foi suscitada também por esse contato com outros povos. Então, o ócio, a liberdade e o comércio são esses 3 pontos. Segundo, o mito. O que é o mito? Mito é uma narração que se utiliza de símbolos e figuras fantásticas de deuses, monstros, para tentar explicar algum elemento da realidade. Seja ele a origem de tudo, ou o fim de tudo, ou o movimento do sol no céu. Então o mito ele vai recorrer a deuses, a monstros, e na maioria das vezes, não, em todas as vezes, os mitos eles não vão ter uma fidelidade ao racional. Então eles não são eles não são narrações racionais. Eles vão ter lá elementos como um cachorro de 3 cabeças, o Cérbero, que é claramente algo irracional de ser pensado. Você vai ter o Minotauro, que vai ser um metade boi, metade homem, algo nesse sentido. Né? E também o centauro, o minotauro que vai ser metade cavalo, metade homem, e o centauro que vai ser um boi meio humanoide, né? Então são coisas que fogem à razão. Então o mito ele vai ser uma narração, vai tentar explicar algo da realidade, mas sem essa fidelidade à razão. Porque nós estamos ainda no período pré-filosófico, no período em que a razão ainda não aflorou. Eles vão atrás de narrações fantásticas para explicar a realidade. Eles ainda não estão se utilizando da razão. A razão a utilização da razão para compreender a realidade, ela floresce com a filosofia. Até que então era um pouco que apagada. O mito ele se sobressai. O segundo ponto do mito que eu queria destacar com vocês é o componente psicológico. Como assim componente psicológico?
Os mitos, eles não são simples histórias. Eles são histórias que têm um fundo, um pé dentro da alma, dentro da psique humana. Como assim? Quando uma pessoa ela começa a narrar um mito, começa a montar uma história, as outras pessoas, com o passar do tempo, vão acrescentando coisas a essa narração, vão aumentando essa história, elas não estão simplesmente colocando, inventando algo, mas elas estão colocando em palavras, em símbolos e em imagens, algo que está dentro da alma delas, algo que estava lá escondido, adormecido, o que nós podemos chamar de subconsciente. São realidades que estão escondidas no subconsciente que viram histórias. Como assim? Se nós analisarmos o mito, seja o de Narciso, seja o de Édipo, seja o de Sísifo, acho que esse é o nome dele mesmo, nós vamos ver que isso diz algo da realidade humana, da vida humana. Esses mitos contam algo que é um retrato da nossa alma. Então lá tem algo do ser humano naquele mito. Ele quer mostrar uma verdade, não uma simples história, mas ele quer mostrar uma verdade que está dentro da alma do próprio homem. Por exemplo, o complexo de Édipo, ele vai manifestar essa aversão à figura paterna e essa grande ligação à figura materna, ao ponto de desencadear o que aconteceu na história de Édipo, né? Do próprio filho casar com a mãe. Então isso, na verdade, não é uma simples história, mas uma forma que o nosso subconsciente jogou para fora uma realidade adormecida, escondida. Porque nós não queremos admitir isso, ninguém quer admitir isso, ninguém quer reconhecer isso. Mas o mito, então, é essa forma que foi jogada, essa verdade foi lançada para fora, mesmo sem a gente querer. Então, mesmo sem querer, o homem ele coloca no mito aquilo que já está dentro dele. Ele é como se fosse um retrato da alma humana, como se fosse um reflexo da nossa psique, uma válvula de escape do nosso subconsciente para jogar para fora aquelas realidades que nós mesmos negamos. Então, o mito ele não é simples história, mas ele tem um componente psicológico. Ele diz algo da própria psique humana, ele diz algo da própria pessoa. Então, a principal corrente psicológica que vai acreditar nisso é a psicanálise. Freud vai trabalhar muito isso, tanto é que o complexo de Édipo vai estar muito relacionado ao mito de Édipo. Então ele vai enxergar isso. O mito não é apenas uma história, mas ele é um retrato da psique humana, jogando para fora aquilo que está adormecido, o nosso subconsciente. Terceiro momento, a figura de Sócrates. Sócrates ele marca a filosofia porque ele vai redirecionar o pensamento da filosofia. A filosofia até então estava focada em quê? Em cosmologia, pensar a matéria, pensar o movimento, pensar a natureza, a origem de tudo, a questão do arre, que é aquele elemento fundamental que dá origem a todas as coisas. Aí cada filósofo vai dar a sua opinião sobre isso, né? Tales vai falar que foi a água, Demócrito vai desenvolver a teoria dos átomos, olha só. Então Heráclito e Parmênides vai ter aquela disputa do eterno dever das coisas, segundo Heráclito, e do imobilismo, segundo Parmênides. Então esse conflito entre os dois. Ou seja, vai estar tudo centrado ainda na natureza. Sócrates ele vai redirecionar o pensamento filosófico para o homem. Ele vai então olhar para o homem e tentar descobrir o que é o homem, o que faz o homem, o que é mais importante no homem, as ações do homem, a felicidade do homem. Isso vai ser o pensamento de Sócrates. Essa vai ser a preocupação de Sócrates. Então Sócrates ele vai redirecionar o olhar filosófico para o homem. Bem, qual que é a principal contribuição de Sócrates? Nós podemos dizer que a principal contribuição de Sócrates foi o seu método, a dialética socrática. E a dialética socrática ela é dividida em dois momentos, a ironia e a maiêutica. A ironia é aquele momento inicial em que ele vai se aproximar do seu interlocutor, daquela pessoa com quem ele vai travar um diálogo, fingindo que ele não sabe de nada. Então ele vai elogiar a pessoa e vai mostrar que ele não sabe de nada para induzir a pessoa a falar, para não constranger a pessoa. Então ele vai elogiar, né? Ó fulano, você que sabe tudo sobre o teu assunto, me diga, o que você acha sobre isso? Então a pessoa vai ficar cheia de si, vai ficar envaidecida e vai começar a conversar com ele, né? Então esse primeiro momento ele vai dar abertura para a pessoa falar, ele vai fingir que ela não sabe de nada, por isso o nome é ironia. No segundo momento nós temos a maiêutica, que na visão de Sócrates é o parto das ideias. Aqui nós temos que fazer um parêntese. A profissão dos pais de Sócrates. A mãe de Sócrates era parteira e seu pai era artesão. O artesão ele não faz um objeto, ele apenas tira o excesso daquilo que já está pronto. Por exemplo, como assim? Pega um bloco de mármore e esculpe para mim lá uma imagem de um homem. Você vai fazer o mármore? Não.
A imagem do homem já está dentro daquele bloco, ela já está aqui dentro. Você só tem que tirar o que é o excesso, o que não é homem aqui, até formar a imagem do homem que a gente quer. Então, Sócrates, ele via que o papel do filósofo não é fazer a verdade, é tirar o excesso que está encobrindo a verdade. Assim como o artesão vai tirar o excesso de mármore que está encobrindo aquela estátua perfeita, o filósofo vai tirar aquele excesso de preconceito, de mentiras, daquele modo de pensar sempre igual, viciado, apegado a coisas, sempre daquele mesmo jeito, que não expande seu pensamento. O filósofo então vai tirar tudo isso para te revelar a verdade. Agora fazendo um paralelo com a mãe dele, que era parteira. A parteira não faz a criança, ela apenas tira a criança que está para fora. Então, na visão dele, a maiêutica é apenas tirar a verdade que já está dentro. Todos nós já estamos grávidos da verdade. O filósofo é esse parteiro que vai conduzir esse processo de parto para que a verdade venha à luz. Então, na maiêutica, ele vai começar a mostrar as contradições da fala do seu interlocutor. O cara foi falando, aí Sócrates vai falar: epa, mas você disse que isso é assim, agora você está falando algo que está contradizendo a sua fala. Então ele vai mostrar as contradições, os erros e as inverdades naquela argumentação dele, para que a verdade venha à tona, para que o próprio interlocutor perceba que está enganado, que ele pode melhorar seu argumento, que ele pode buscar a verdade. Então Sócrates vai fazer com que ele veja que a verdade já está escondida ali dentro da cabeça dele, dentro das ideias dele. Ela só tem que ser aclarada. Só temos que tirar todo o preconceito, toda a forma de pensar viciada, para que a verdade venha à tona. Então esse é o momento da maiêutica, o parto das ideias. Então, mas por que Sócrates fazia isso? Ele fazia isso não é porque ele queria humilhar as pessoas ou se mostrar como um grande sábio. Ele fazia isso porque ele acreditava que as pessoas devem buscar a verdade, devem acreditar que é possível achar a verdade, que existe uma verdade, que ele está acessível a todos, que a verdade está dentro de todos. Basta procurar, basta se esforçar. Então ele queria conduzir as pessoas à verdade, ao modo de pensar racional e ao modo de pensar firme nos seus argumentos. Beleza? Então, como atividade para essa aula, vocês vão pegar o livro de atividades de vocês, livro de atividades, vão fazer o número 4, 5, 11, 14 e 15. Repetindo, número 4, 5, 11, 14 e 15. Tá bem, pessoal? Um grande abraço para vocês.